Olá, boa noite. Estamos ao vivo, dia de live, segunda-feira, 20 horas. Que delícia estar aqui com vocês. E agora, todas segundas-feiras, como prometido, teremos lives por aqui, certo? E cada vez tratando sobre um tema, que é um tema que eu acabo escolhendo conforme a sua vontade. Então, eu estou recebendo do pessoal que me acompanha aqui no Face, no Instagram, na lista de e-mail, as dicas de temas para essa live. E a que eu escolhi hoje é uma dica que já estão me pedindo faz um tempo, que é sobre treinamentos de educação alimentar e nutricional com pais e professores. O que fazer com pais e professores? Vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Coloca aqui para mim, você que está por aí, de onde você é, a sua cidade, ou então o seu estado, o seu nome, para eu saber quem está acompanhando aqui a live, tá certo? Ah, Carline, mais uma noite de muito aprendizado. Isso mesmo, Carline. A intenção desse espaço é que a gente possa dividir um pouco do conhecimento aqui. Não, minha ideia não é fazer lives longas, assim, cansativas, que sejam lives objetivas, que a gente possa falar aí sobre temas que vão ajudar os nutricionistas a trabalharem mais com a parte de educação alimentar e nutricional infantil nos âmbitos por onde eles estão, seja a escola, seja o consultório, tá certo? Tanto que no tema de hoje eu vou estar falando sobre os treinamentos, tanto para pais quanto para professores, porque a questão é a gente adaptar a linguagem, adaptar local, mas a ideia do treinamento ela vai ser sempre a mesma, certo? Vamos lá, esse tema interessa a vocês? Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre treinamentos, tá certo? Primeiro, existem as atividades de educação alimentar e nutricional que a gente desenvolve com a criança. Então, atividades para colocar essa criança mais em contato com os alimentos, para que ela conheça mais sobre uma alimentação saudável, para que ela tenha uma construção aí de hábitos alimentares que promovam uma melhor saúde a longo prazo, certo? E essas atividades a gente desenvolve com as crianças. Mas é importante ressaltar que as crianças, elas são seres ainda dependentes, né? Não adianta eu simplesmente ir lá falar para a criança, olha só, não dá para a gente comer chocolate diariamente, ou bala, ou chiclete, enfim, esses docinhos diariamente no lugar do almoço, sendo que ela tem disponibilidade, por exemplo, na casa dela, de um baleiro que ela pega a hora que ela quiser e ela facilmente troca o almoço dela pelas balas, entende? O que acontece? Essa semana que passou, eu fiz um post que ele, nossa, teve muito comentário, compartilhamento. Não sei se você que está aqui viu, mas foi um post sobre terrorismo nutricional. Algo muito importante para a gente falar, inclusive nos treinamentos que nós fazemos com as nossas equipes, certo? Com as equipes pedagógicas, nas escolas, para a gente falar com os pais também, em palestras, ou seja ali no 1-a-1, no consultório. E isso do terrorismo nutricional, ele está envolvido com o fato da gente ficar falando para a criança o que ela não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, ficar reforçando que não pode um tanto de coisa, que um tanto de coisa faz mal, em vez de mostrar as possibilidades do que pode, do que é o interessante. Então, é muito importante que a gente tenha os adultos, que são os provedores da alimentação das crianças, conscientizados, tanto no sentido do que vai ser ofertado, como na maneira de conduzir e conversar com a criança. Entende? Então, essa parte do treinamento com os educadores tem a ver com esse tema. Da gente, seja educador, ou seja, né, o pai, o familiar, da gente poder passar para eles o que é a educação alimentar e nutricional e qual é o papel do pai, que não é simplesmente o de prover, de estar ali, ou da escola, né, de oferecer a refeição. Não é só isso. Isso é muito importante, a gente falar da qualidade do que é ofertado. Claro que é, mas como é ofertado, o que está envolvido, o que a gente fala para essa criança, o que a gente ensina para essa criança durante o momento da refeição também, seja, né, da refeição ou enfim, nos intervalos, também é muito importante, tá certo?
E aí, voltando ao post, né? No post eu contava a história de uma aluninha, a gente foi fazer uma atividade, e nessa atividade a gente estava separando eu peguei vários pratinhos e várias imagens e a gente estava separando o que era comida da hora do café da manhã, da hora do almoço, do jantar, do lanche da escola. E ali no meio tinha essas guloseimas, né? Bala, chiclete, chocolate. E ela pegou o chocolate e falou assim: ah, esse daqui faz muito mal. Aí eu falei: ah, é? Ela falou: é, faz muito mal. E assim, uma carinha de vergonha, sabe? Não sei nem imitar a cara, mas na hora que eu vi, meu coração se encheu de um sentimento de como pode uma criança dessa, 4 anos de idade, ter vergonha de comer chocolate? O que essa criança escuta dos adultos? E aí eu perguntei, eu falei, não faz mal, mas você come? Se faz mal, você come? Ela falou, eu como, sabe? Mas eu sei que faz muito mal. E aí ela foi falando, deixa eu gorda. E assim, uma criança eutrófica, sabe? E ela começou a falar um tanto de coisa. E eu, não, olha, realmente, se a gente come chocolate todo dia, um monte de chocolate, certo? Se imagina, em vez de você jantar esse pratinho aqui lindo de comida que a gente está montando, em vez de você comer isso, você comer chocolate, chocolate, chocolate. Isso não vai fazer bem para nossa saúde, não é verdade? Mas um chocolatinho um dia ou outro, quando a gente está com vontade, junto com a mamãe, com o papai, ou então numa festinha de aniversário, ele não é ruim, mas aí também não vai me comer um monte, tá? Eu mesmo como chocolate. Ela, você come? Eu falei, eu como chocolate uma vez ou outra, no final de semana, um dia que eu tô com vontade, mas a maior parte dos dias eu como as frutas, porque eu amo frutas, elas são tão gostosas de sobremesas. Então, é a condução, é a forma de falar com a criança que importa, entende? Eu não estou dizendo para ela que ela vai comer lá os açucarados todos os dias, os ultraprocessados todos os dias, mas, ao mesmo tempo, eu não posso construir nela um pânico por esses alimentos, ainda mais se eles estão disponíveis constantemente. E esse é um aspecto bem interessante da gente trabalhar na capacitação de educadores e na capacitação dos pais também, seja ali no consultório, na hora que a gente está fazendo a explicação de como a família pode conduzir esse tipo de situação, ou seja, numa palestra, num evento que você vai fazer para famílias, tá? E esse exemplo, inclusive, vocês podem utilizar esse exemplo da criança que eu dei de, olha, conheço uma nutricionista, aconteceu isso e isso. Entende a diferença que é eu falar para a criança, não coma chocolate, porque chocolate faz muito mal, chocolate engorda, chocolate é cheio de açúcar, e assim faz um pânico sobre o chocolate, que é diferente de eu dizer, olha, chocolate realmente tem muito açúcar, e a gente não pode ficar comendo um tantão de açúcar todo dia, toda hora, na verdade? É verdade. Então é melhor a gente escolher, a maior parte dos dias, comer uma frutinha de sobremesa. E aquele dia que a gente está com muita vontade, está com a nossa família, que a gente quiser comer um chocolatinho, tudo bem. Cada um pega um pedacinho, a gente divide e pronto. É diferente, tem tom diferente. E a gente tem que passar essas informações em treinamentos. Qual é o tom que eu uso com a criança na parte da educação alimentar e nutricional, certo? E é um pouco mais disso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre tem que deixar muito claro para quem está ali nos escutando, seja a família, seja educadores, enfim, as pessoas para quem a gente está passando essa informação da educação alimentar e nutricional com as crianças, como eles vão fazer, deixar claro para eles que as crianças, elas são pequenas esponjas, então elas, assim, tudo que a gente fala para elas, eles captam. Isso é importante. Mas que a questão da reprodução daquilo que é falado é diferente do adulto. O adulto tem a consciência de receber a informação teórica e aí conseguir entender o que isso significa. A criança não. Principalmente se a gente está falando de crianças ali menores. Elas têm necessidades de exemplos, necessidade de brincadeiras que vão mostrar para ela como é que vai se desenvolver aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, se eu falo para você, adulto, olha só, a gente precisa lavar as mãos antes da refeição, porque tem muitas bactérias nas nossas mãos, e isso, se você coloca a mão suja na boca, ou pega no alimento e leva o alimento à boca, você pode ficar doente. Isso é uma coisa. Se eu falar isso para a criança, não tem representatividade para ela. Mas agora, se eu faço uma brincadeira
canto a música lá, de lavar a mão, antes da refeição vou lavar a minha mão e levo ela até o lavatório para que ela lave a mão, limpar a mão para a refeição, tirar todo o bichinho, sai bichinho, sai bichinho. Isso tem outra conotação para a criança e ela vai aprendendo por repetição e por brincadeira que antes da refeição ela vai lavar a mão porque tem que tirar os bichinhos da mão, entende? E isso, para a criança, tem mais representação. Então, sempre que a gente vai trabalhar com a criança aspectos da educação alimentar e nutricional, a gente vai trabalhar com o brincar. E aí, eu preciso explicar isso para os pais, para os educadores. Como é que você vai colocar o brincar para a criança na educação alimentar e nutricional infantil? Como vamos fazer? Olha só. O que você pode fazer de propostas? Primeiro, eu vejo o formato de palestras, você ter um slide ali, enfim, uma apresentação, seja com um slide escrito, seja com foto é sempre, eu acho, mais interessante. Você ter essa apresentação, colocar para os educadores ou para os pais, mesmo no consultório, se você está com um pai só, você pode ter apresentação e passar isso no seu computador, explicando que ele, o adulto, ele é o responsável por escolher os alimentos. Então, o adulto escolhe o que vai ser oferecido para a criança, porque o adulto já tem a capacidade de discernimento para isso, ou pelo menos deveria ter, né? E aqui estamos nós, nutricionistas, para ensiná-los cada vez mais o que é apropriado e o que não é. Então, a partir do momento que eu julgo que o adulto tem essa capacidade, ele também vai ter a responsabilidade de mostrar para a criança qual é o caminho para ela chegar até esse alimento. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de deixar claro nas escolinhas e quando eu fazia atendimento ali individual, eu falava para os pais também. Primeira coisa na educação alimentar e nutricional, na formação de hábitos das crianças, a gente tem que ter horários de rotina para essa criança comer. E rotina também para essa criança comer. Então, onde é que ela come, a que hora ela come, é no pratinho, é com a colher, é com garfo, é com a faca, enfim, cada criança aí vai ter a sua rotina. E eu posso preparar essa criança para chegar ao momento da refeição. Então, sabe aquele negócio de quando você entra assim, no refeitório escolar e as crianças estão chorando porque elas não queriam estar ali? Às vezes, elas não tiveram um momento da transição de uma brincadeira para chegar ao refeitório. Ou então, na casa, colocou no cadeirão, colocou na mesa, ela não quer comer, irritadíssima, porque não teve o momento da transição entre a televisão e a hora da comida. E aí, faz parte da educação alimentar e nutricional, quando a gente vai fazer capacitação do adulto, ensinar para ele que tem que ter o momento da transição. Então, a criança ela precisa entender, ó, agora acabou essa atividade que eu estou fazendo, vamos fechar essa atividade para dar início a uma outra. Nas escolinhas, uma coisa que a gente faz, eles geralmente estão brincando antes da hora das refeições, né? E aí as professoras cantam lá a música, que é para guardar os brinquedos, eles guardam os brinquedos e depois canta a música que é para ir lavar a mão. E aí ele vai lavar a mão e ele sabe que lavar a mão é prévio à hora de se alimentar. E aí algo que você pode fazer ali entre o lavar a mão e o se alimentar é gerar curiosidade na criança. Isso é algo bem importante para a gente ensinar para quem vai alimentar essa criança. Vamos gerar curiosidade. O que será que tem hoje lá na cozinha da escola? O que será que a tia X lá, a cozinheira, fez? O que será que a mamãe fez hoje de comida? Ou se foi, enfim, alguma ajudante da casa. O que será que tem de comida hoje para a gente? E começa a conversar. Será que tem arroz? Será que tem feijão? Nossa, eu gosto tanto de cenoura, podia ter cenoura hoje. Cenoura cozida maravilhosa, não é? Tão molinha. E você vai falando do que possivelmente já tem na refeição. E vai instigando a criança a entender que ela está no momento de transição para o horário da refeição. Por quê? Muitas vezes o que acontece é que essa criança chega lá na mesa, senta, o pratinho está na frente dela e ela come, né? E come rápido porque tem horário. Não, se a gente faz essa transição para eles, e no meio dessa transição a gente vai falando dos alimentos que vão ter, de quão saborosos eles são, de quão deliciosos,
de nossa, acho que o tempero que ela usou hoje tem aquelas folhinhas verdes maravilhosas. Imagina, se estão me dizendo no caminho entre lá eu lavar a mão e eu ir comer, que na minha comida vai ter as folhinhas verdes maravilhosas, que dá um poder de cozinheiro. Isso é bem diferente do que eu chegar e ver aquele monte de folhinha verde e falar, tira, tira, não quero, não quero. Entende? Não, porque eu estou esperando a folhinha verde maravilhosa lá no meu prato. Então, para os pais, para os educadores, os auxiliares, quem for dar a refeição para as crianças, a gente precisa ensinar isso, porque muitas vezes eles imaginam que a responsabilidade é prover o alimento. Então, eu preciso lá entregar um alimento de qualidade para a gente de qualidade fazer essa criança comer. Vocês entendem que é muito importante para a criança, na fase da educação, que além do comer, ela coma com prazer? Vocês acham que comer com prazer é importante? Coloca para mim nos comentários se você acha. Coloca, sim, eu acho. Porque afinal, gente, comer sem prazer, que graça tem? Que graça tem a gente, né, simplesmente colocar calorias para dentro do corpo? E às vezes quem alimenta a criança está preocupado com isso, de colocar as calorias para dentro do corpo da criança, né, de energizar essa criança. E pode ser que não necessariamente ele faça isso por mal, pode ser que ele faça porque ele não tem essa ideia do quão importante é essa criança comer feliz. E eu falo de criança comer feliz lá com 6 meses na introdução alimentar e criança comer feliz até 12 anos, entendeu? Até adolescente. Eu falo de você, adulto, comer feliz. E para isso eu preciso dessa transição. E falar de felicidade nos treinamentos, na condução, é importante, certo? Vamos lá. O que você pode fazer, então, na hora de montar esse treinamento de educação alimentar e nutricional infantil para educadores, para pais, para auxiliares? Comece fazendo uma breve explicação sobre o que é alimentação infantil, o que é importante ter, e coloque dicas de condução nas fases da alimentação da criança. Então, o que eu faço previamente a levar ela para se alimentar? Como eu disse, né, lá é a transição de é hora de lavar a mão, o que é que tem até chegar no refeitório. Quando você chegar no refeitório, chegar na sua cozinha, enfim, onde você vai dar comida para essa criança, o que é que a gente vai fazer durante aquele momento? Quais são as estratégias de educação que a gente vai usar naquele momento? Vai ser a hora de comer, faz silêncio? Não sei, né? Não sei se essa é a melhor estratégia. Eu não acho a melhor estratégia, porque comer é o momento de sociabilizar, é o momento de falar, de conversar. Se isso não tá, é claro, se a gente pega uma turma de 30 crianças, às vezes eles querem falar mais do que comer, e a gente precisa ir chamando eles. Pessoal, ó, atenção, vai conversando, mas vai comendo, certo? Então eu preciso passar para elas o que é que eu espero da educação alimentar e nutricional daquela turma, naquela escola, ou daquela família, tá? E aí o que eu gosto de falar muito para eles é do comer junto, isso faz parte da educação das crianças, porque elas aprendem observando. Da gente colocar tudo no prato, isso faz parte. Ah, Carol, mas vai jogar fora, mas aí ele vai ficar irritado e não vai querer comer. As duas situações podem acontecer? Podem acontecer. Mas a gente percebe que quando eu coloco tudo no prato, a tendência é que no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, às vezes vão 20 dias, um mês, a criança não come, mas ela tem a oportunidade de se interessar por aquilo que está ali, entendeu? E ela se interessando, quando estiver no prato dela, ela vai comer. Agora, dificilmente ela vai pedir para você ir buscar lá na panela a tal da beterraba que ela não quis por 10 dias, mas passou 10 dias, a beterraba apareceu no prato dela, talvez se interesse em colocar na boca. Então, isso é uma coisa, de ter tudo no prato. Segunda coisa, é da gente falar, ó, não quero comer, tudo bem, você coloca um pouco para o cantinho. E aí, trabalhar muito a parte do desperdício com os adultos, no sentido de isso é um investimento na educação alimentar e nutricional da criança. A longo prazo, é melhor do que eu jogue lá 2 rodelinhas de beterraba fora num dia, do que eu não tenha isso disponível no pratinho da criança. E aí é quebrar muita crença, trabalhar muito perto da equipe, muito perto da família, para eles entenderem isso, certo? Faz sentido para vocês? Sim? Porque existe, é claro, muitas
muitas crenças na relação de não vou botar no prato da criança, porque se eu botar, ela não vai comer. Se tiver o verdinho no prato, ela não vai comer. Se tiver o legume no prato, ela não vai comer. E a criança, às vezes, fala que não vai comer. Mas aí a gente começa a trabalhar com a criança, de se aproximar. Olha, tudo bem, você não quer comer isso, não tem problema. Ninguém vai forçar você a comer nada. Até porque não é a intenção. Coloca para o cantinho. Mostra para ela, ó, você tá vendo? Você coloca aqui para o cantinho. A gente ensinar isso nos treinamentos, de como conduzir. Isso faz parte da educação. Sim? Quando nós falamos de pós-refeição, o que é o pós-refeição? É a criança se ligar se ela está saciada, enfim, se o que ela comeu a saciou ou não. Então, a sua barriguinha ficou feliz com a comida? Tá, agora já chega de comida. Ela tá feliz já? Para quê? Para ela perceber esses sinais. Comeu o suficiente? Não comeu? Sua barriguinha ainda está precisando de comida? Falando das crianças, né, menores de educação infantil. E para as crianças de ensino fundamental, você já está satisfeito? Você acha que isso que você comeu é suficiente até o próximo horário do seu lanche, que ainda vai demorar um pouquinho? Falar isso para eles terem esse contato. Isso faz parte da educação alimentar e nutricional também. Porque educação alimentar e nutricional não é só sobre comer, né? Não é só sobre o que eu ingiro, mas é tudo que engloba o comer. Então, os sinais que o meu corpo dá depois que eu como, eles também fazem parte do aprendizado. Eu preciso me conectar com o meu corpo também e entender se aquilo me satisfez, se aquilo me fez bem, se não me fez. Entende? E os pais, os professores, os educadores podem trabalhar esse aspecto com as crianças depois da refeição. E falando de pós-refeição, a gente pode também trabalhar as atividades de educação alimentar e nutricional. Trabalhar brincadeira, trabalhar jogo. E a gente pode mostrar para os pais e para os educadores algumas ferramentas que eles podem usar, que podem estar disponíveis em sala de aula. A gente pode fazer plano de aulas para os professores aplicarem, pode sugerir atividades para os pais fazerem em casa, sugerir livros para os pais comprarem para ler com as crianças. Inclusive, eu fiz um post ainda há pouquinho, antes de entrar na live, falando sobre vídeos. Vídeos é uma ferramenta super legal de você usar com a criança. Imagina, seja no consultório, seja na escola. Você pega um vídeo lá, um link no YouTube de um vídeo que fale sobre alimentação. Seja uma música, seja uma história, e você encaminha para o WhatsApp dos pais, para quê? Para eles poderem abrir lá em casa e mostrar para as crianças, porque uma hora ou outra as crianças têm contato com o celular, com o YouTube, com o iPad, né, e vão ver esses vídeos. E aí, eles poderem mostrar isso para as crianças, para aproximar essa criança mais tempo do tema alimentação, para a gente não falar de comida só na hora de comer, mas falar de comida em outros momentos, dar opções para a criança ouvir aquilo e entendendo quão importante esses alimentos são e entendendo que comida faz parte das nossas rotinas, não só na hora de se alimentar, mas eu falo de comida em outros momentos, que a comida não é o bicho-papão do almoço e do jantar, entendeu? Então, essa ideia dos vídeos de mandar links para os pais, para os educadores passarem para as crianças em momentos alternativos é bem legal também, certo? Inclusive, se você não tiver inscrito na lista de e-mails da Atitude em Nutrição, se inscreva, porque eu vou mandar por esses próximos dias links de vídeos que eu gosto bastante, tá certo? Então, você pode ir lá se inscrever no calendário nutritivo, você coloca para receber o calendário nutritivo e isso já vai te colocar na lista de transmissão aqui da Atitude e você vai receber outros conteúdos, mas vai receber esses links de vídeos também. E é uma maneira da gente fazer, vamos supor, um pai que ele não tem o conhecimento de conseguir aplicar uma atividade de educação alimentar e nutricional com a criança. Ele, com esse vídeo, pode sentar ali com a criança, conversar com ela, vamos supor, se é um vídeo do brócolis, falar, nossa, que legal, então o brócolis faz isso, faz aquilo, que tal se a gente for na cozinha agora e preparar, entende? E isso, assim, o vídeo é um exemplo, mas a história pode ser outro, e você pode mostrar historinhas, mostrar jogos, ou os planos de aula para os professores aplicarem em sala de aula. Vamos lá para as perguntas? Vou começar com a da Jaqueline aqui, se você tiver alguma pergunta, coloca para mim. Carol, e no caso das crianças que rejeitam o prato todo quando ofertamos o verdinho, mesmo que separado, da forma que você orientou, o que você orientaria? Primeiro, ver se isso vai acontecer com uma frequência muito longa. Eu tenho crianças que rejeitam às vezes por 3 dias
por uma semana e no fim ela acaba comendo. O que você pode fazer no prato? Você pode fazer uma barreira física. Então, eu falo assim, para crianças que têm dificuldade, às vezes com determinados alimentos no prato, comece naquele prato com barreiras físicas. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para você entender. Eu vou fazer assim. Gente, eu como desenhista sou ótima nutricionista, ok? Será que dá para ver? Tá vendo um pratinho? Aqui. Essa parte é a parte da comida que a criança come. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó? Essa linha é o prato mesmo, é uma linha imaginária. Mas faz essa linha imaginária para ficar distante o verdinho que a criança não quer, ou seja lá o que a criança não queira, para ficar distante da comida. Porque se ela não quiser, tem criança que não quer que encoste. Então, faz separado. E aí nós temos alguns outros casos, por exemplo, de crianças autistas, ou criança com alguma dificuldade alimentar já mais importante, que mesmo se estiver no prato, ele não come. Por isso que eu preciso entender o porquê essa criança não come. E aí, o que eu faço nesses casos? Eu coloco num potinho separado e ainda oferto ali para a criança. Às vezes não vai dentro do prato, mas ela vai num potinho separado e fica ali do lado, tá? O meu maior... a maior parte das vezes, quando eu preciso fazer isso, são crianças que têm autismo e que, por conta disso, realmente... eles têm dificuldades ali com cores no prato, de uma coisa, um alimento encostando no outro. Mas crianças que é uma questão comportamental, de simplesmente eu não quero, porque isso não era ofertado, para mim isso é muito novo para mim, essa barreira de, ó, eu vou colocar aqui, eu vou dar um espaço no seu prato. Às vezes a gente chega, se o prato é aquele prato que tem a bordinha alta, eu colocar até na bordinha. Tenta essas duas maneiras, aí depois você... me dá uma alô, como é que foi, tá certo? Costuma ter resultados. E aí, de trabalhar com a criança, quando a criança começa a ficar muito nervosa e agitada, não, por que você tá assim? Ah, porque eu não quero, não gosto, tira. Não, olha, mas tá vendo, ele tá longe, ele não encosta, não tem problema nenhum. Vai ficar aqui no cantinho porque você é igual aos seus amigos. Então, a gente não pode fazer diferente. Todo mundo aqui é igual, olha só, todo mundo ganhou brócolis. Ou então, você na família, ó, mamãe tá com brócolis, papai tá com brócolis, você, seu irmão, todo mundo tá com brócolis. Agora, come quem quiser, deixa aqui no cantinho. Tem crianças que no começo até jogam para fora do prato, elas pegam a colher assim, tacam para fora, mas com o trabalho contínuo deles entenderem é como um elástico, sabe? A criança puxa o elástico para ver até onde vai aquela proposição nova que você está fazendo. Então, antes ficava fora do prato, agora você quer pôr no prato, eu vou te testar para ver se realmente você vai querer deixar isso no prato ou não. E aí é uma conversa com empatia, não é uma questão de jogo de forças, mas de você entender que ela tá ali testando o que ela consegue, tá? Falando de crianças que não têm dificuldades alimentares, gente, que a dificuldade dela é só de uma questão comportamental mesmo, com o fato dela não ter em casa esse trabalho que foi feito desde pequenininho. Por isso, entender quais são os motivos, quais foram os gatilhos para você poder trabalhar, tá bom? Tá certo, Jaque. E é isso, gente. Treinamentos, inclusive, você pode vender esse tipo de treinamento para as escolas. Olha, eu tenho um treinamento elaborado para você fazer uma capacitação de equipe na parte de alimentar as crianças, para a refeição ser mais tranquila na escola. E essa pode ser uma porta de entrada sua na escola. Se você faz um treinamento, uma palestra muito interessante, a coordenação vê a diferença que isso fez na equipe pedagógica, essa é uma ótima porta de entrada. Esse é mais um serviço que você pode fazer ali na escola, certo? E o outro ponto é também de você fazer isso num evento para pais. Você fazer palestra para pais, onde eles vão dividir ali a sua hora, o seu momento, para você poder informá-los e tirar dúvidas sobre esses processos com eles. Pode ser mais um diferencial de serviço. Você pode oferecer tanto para os seus atuais clientes, né, para os pais dos pacientes que já passam com você, quanto para novos, para eles conhecerem e entenderem um pouco mais. Tá certo? Bem, gente, estaremos aqui segunda-feira que vem, às 20 horas, tá? Eu espero você, espero as suas dicas. O que você quer ver por aqui de temas de educação alimentar e nutricional infantil, tá bem? E depois
Lembre-se que durante a semana vão ter os links dos vídeos no e-mail. Se você não se inscreveu ainda na nossa lista, corre lá no nosso site para se inscrever, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima segunda. Tchau, tchau!